Editorial. Já se vão os tempos em que os governadores eram blindados pelas assembleias legislativas, onde, obrigatoriamente, tinham que ter uma maioria que garantisse a sua blindagem e aguentava o pau de suas estripulias. Essa história virou coisa do passado. Agora é só o governador brincar ou ser denunciado no STJ ou STF por crime comum, corrupção, lavagem de dinheiro, propina, etc., que ele cai fora sem que os seus deputados possam blindá-lo. Essa decisão foi confirmada pelo ministro do STF, Edson Fachin, que declarou inconstitucionalidade na blindagem aos governadores, tornando inválido artigo de nossa Constituição, que existe praticamente em todos os estados brasileiros, e reconhecendo que o STJ pode afastar governadores denunciados por crimes comuns por até 180 dias, enquanto as denúncias ou denúncia esteja sendo apurada. Se nada comprovado, o governador volta ao cargo. Se comprovado, ele estará no purgatório político. E aí as cadeias e outros rigores da lei cairão sobre o seu ombro. Essa decisão do ministro Fachin caiu como uma luva em 2 estados brasileiros: Mato Grosso do Sul, o nosso, e Pará. E o que esses governadores fizeram de tão ruim a ponto de passarem a correr um risco real de afastamento? Foram denunciados pelos empresários Wesley e Joesley Batista, donos da JBS Friboi, por crime de corrupção. A denúncia chegou à Procuradoria-Geral da República e ainda está dormitando sobre os escaninhos do STJ, esperando a ordem da ministra Linha Dura, presidente dessa corte, Laurita Vaz, para que se abra ação de investigação sobre os governadores daqui e do Pará. Consequência imediata: afastamento dos dois, sem que a Assembleia Legislativa tome parte ou defenda os acusados daqui e de lá, e rigorosa apuração das denúncias por parte da Polícia Federal. Muita gente me pergunta se isso realmente poderá acontecer, e eu digo que, consultando juristas experientes na área, eles dizem que essa possibilidade de afastamento é real e palpável, porque a denúncia feita pelos donos da JBS à Procuradoria-Geral da República precisa ser checada, sob pena da invalidação da delação premiada e a prisão dos 2 irmãos que se safaram de ser presos porque fizeram um bem bolado com a justiça, do tipo: nós entregamos o pessoal corrupto e vocês nos multam e nós pagamos os impostos devidos, senão não iremos dizer o nome de ninguém. E a Procuradoria-Geral da República, então, sabiamente decidiu ouvi-los, e eles contaram toda a história de como e de onde começaram as maracutaias, inclusive nomeando Mato Grosso do Sul
como local onde nasceu a corrupção frigorífica no Brasil. Na delação premiada, Wesley disse taxativamente, claramente, mostrado inclusive pela Rede Globo, que entregou 38 milhões nas mãos do governador Reinaldo Azambuja e disse que o dinheiro não era doação para campanha, era propina mesmo. Eu sempre venho batendo na tecla que tanto o Wesley como o irmão dele, Joesley, que até acho parece uma dupla sertaneja universitária, o nome dos dois, não seriam bestas de mentir, porque é a vida deles, a liberdade deles que está em jogo. E não estamos falando de dinheirinho, de merreca. Para se ter ideia, eles possuem um império no Brasil e no mundo com 270 mil funcionários. Então, não estamos falando de qualquer dinheirinho. Quer mais para fazer juízo sobre o que estou dizendo? Só a CPI da JBS que está rolando na nossa Assembleia, atrás de uma sonegação fiscal de 10 bilhões, o que dá para o governo do estado 1 bilhão de reais em impostos, que seria 10% dos incentivos fiscais dados por esse governo, que aí está para os donos da JBS. E se Reinaldo for de fato afastado, caso a ministra resolva, e se não o fizer, responderá por prevaricação, ignorar o pedido do STF para que tome as providências. O que pode acontecer? Acredito que, se afastado, ele não voltará mais ao cargo. E o que acontecerá com a CPI da JBS na Assembleia Legislativa que está sendo feita? Ela continuará porque a CPI está atrás daquilo que foi sonegado pela JBS ao governo do estado e não da corrupção do Wesley Batista, que disse ter pago ao governador 38 milhões de reais em propina, recebendo em troca notas frias que envolvem 56 nomes diferentes entre amigos do governador, secretários de Estado, empresas, etc, etc. Vai ser bom para Mato Grosso do Sul? Não. Vamos mergulhar numa crise político-administrativa, porque a vice-governadora Rose Modesto não tem o menor tino administrativo e nem time para fazer uma seleçãozinha básica para tocar o estado até que uma nova eleição, que acontecerá no ano que vem, resolva o assunto. Eu conversei com pessoas ligadas ao governador que me asseguraram, que me garantiram que ele anda agindo como se nada estivesse acontecendo. Isso em público, acredito. Mas devo imaginar como deve estar a cabeça dele diante das possibilidades que se levantam contra o seu possível e real afastamento do cargo. E olha, não há bom humor que resista a isso. Bom dia.